Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Voltou aqui o microfone. Melhor pegar o outro, né? Espera aí. Pode deixar aqui que eu vou usar ele. Deixa ligado. Deixa os dois microfones ligados. Isso. Obrigado. Estamos iniciando hoje uma nova série. É uma série que tem como tema que eu fiquei, na verdade, com muita expectativa de a palavra com vocês nesta noite. E o tema é Aprendi com meu pai. Aprendi com meu pai. Então, nós começamos essa semana nos GPs, as lições baseadas nos grupos pequenos, né, baseados nisso. Aprendi com meu pai. E hoje eu quero compartilhar com você algumas coisas que têm a ver com o meu coração. Quero dividir com você uma coisa que eu descobri do propósito que Deus tem para nós como casal, como família, como povo de Deus. Mas antes eu quero convidar que você feche os seus olhos mais uma vez para a gente falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por tua presença neste lugar. Obrigado por cada visitante que está aqui nesta noite. Que Deus também os abençoe suas famílias, abençoe seus trabalhos, abençoe, Senhor, esse tempo aqui também na comunhão com a gente também. E fala conosco, Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nessa primeira mensagem eu vou usar como texto base o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 até o 7. Eu até sugiro, se vocês quiserem anotar algumas coisas que eu vou compartilhar hoje. São coisas que o Senhor falou muito ao meu coração e que eu trouxe para a minha vida pessoal, minha vida familiar também. Deuteronômio 6, versículos de 4 a 7, diz o seguinte: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Interessante que é uma palavra que Deus deu a Moisés para instruir o povo do Senhor. Esse é um dos textos talvez mais conhecidos e mais importantes do Antigo Testamento para o povo de Israel. Ele é o chamado de Shema Israel. É uma confissão de fé do povo de Deus. Todo Israel, todo o povo de Deus, na época antiga, não sei se faz isso ainda hoje, eles repetem essa mesma coisa de manhã e de noite. Eles dizem: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. É o único Senhor. Era a maneira deles lembrar que não existe vida fora da presença de Deus. Então, tudo envolvia a presença de Deus. Andar, passear, comer, trabalhar, tudo que fizesse, Deus tinha que fazer parte da história deles. E, irmãos, eu descobri algo que mudou completamente a minha visão sobre família, sobre casamento, sobre ser alguém que está vivendo o propósito do Senhor dentro de uma família. Quando a gente forma uma família, um novo propósito Deus nos dá. Não é somente a ideia de você casar com a pessoa que você ama, não é somente a ideia de você ter filhos e ali amar os filhos, educar os filhos, pagar as contas dos filhos. É muito mais do que isso, muito mais do que isso. Vai além de todas essas coisas. O verdadeiro chamado que o Senhor falou no meu coração, que eu quero dividir com vocês hoje, e talvez a partir disso compartilhar todo esse mês com vocês, é o chamado de um pai e de uma mãe cristãos, é formar Cristo nos filhos. Talvez seja a grande chave do propósito de nós existirmos como povo de Deus, de nós sermos filhos de Deus, pertencemos à família do povo de Deus, e temos uma família cristã que vive segundo os padrões e moldes do Senhor. A gente tem como princípio, como valor máximo, o chamado que Deus tem para a gente é formar Cristo na vida de nossos filhos.
E aqui está um ponto muito importante, gente. Não é formar filhos que agem como a gente, não é formar filhos que copiam o nosso jeito de agir, de pensar, de se mover, mas filhos que aprendam a viver como semelhantes a Cristo Jesus. Nas escolhas, na maneira de lidar com a vida, na maneira de lidar na escola com os amigos, enfim, como se porta na vida. Então a grande chave que a gente precisa entender que o Senhor tem para mim e para você é que a gente precisa ter cada vez mais próximo do Senhor Jesus, nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele, de tal maneira que os filhos vejam Cristo em nós. Isso é chave, isso é importante para a gente. Isso eu creio que não acontece apenas com palavras, gente. Principalmente acontece com a nossa presença no meio dos filhos, na vida dos filhos. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe a importância de orar. Eles oram bastante. Eles pedem que a gente cite motivo de oração. Sempre eu vejo meus pais orando, minha mãe orando. Sempre vejo isso com eles. Eu vi meu pai muitas vezes buscando ao Senhor, tendo experiências fortes com o Senhor, no meio da oração. Ele ensinou os filhos sobre isso, ensinou a importância da experiência com Deus. E tudo isso, não é somente ele falava, ele vivia assim. E porque eu via ele orando, porque eu via tendo experiência com o Senhor, eu também queria fazer igual a eles. Meu pai, eu tive momentos onde eu vi meu pai cair meio que arrebatado no chão e eu falei, Senhor, eu também quero viver isso. Porque a experiência que ele teve foi importante para ele. Mas eu também quero ter a mesma experiência, porque eu quero viver muitas coisas que ele também está vivendo. Eu aprendi com meu pai a importância de ter experiências com o Senhor. Aprendi também com meus pais a importância da Bíblia. É importante ler a palavra do Senhor. Mas o mais importante, que eu não aprendi apenas vendo eles ensinando sobre isso, mas eu vi eles lendo a Bíblia. Eu vi minha mãe com os marcas-textos, toda hora marcando com uma cor diferente. Eu vi o meu pai lendo a Bíblia. Ele tinha uma Bíblia grande com uma marca, era uma, como é que fala? Que cobria, guardava a Bíblia. Uma bolsa especial para guardar a Bíblia. Meu pai guardava a Bíblia, andava com ela e parava. E quando eu abria a Bíblia dele, estava cheio de marcação. Eu via meu pai lendo sim. Eu também aprendi com meu pai a importância de ir à igreja. Meu pai sempre foi de ir à igreja. Minha mãe sempre foi de ir à igreja. De estar junto como igreja, viver como igreja. Participar de tudo como igreja. Meus pais sempre investiram nos filhos, expondo os filhos cada vez mais à presença de Deus nos retiros, nos acampamentos, nos cultos. O que tinha de reunião, lá estava meu pai e minha mãe levando a gente. E eu fiz os mesmos com meus filhos também. E é uma coisa que eu mais aprendi com meus pais, e isso marcou a minha história, a minha vida, é que eu aprendi com eles a temer a Deus. Temer. Reverenciar ao Senhor. Dar valor à santidade. Como é que a gente tem que se portar diante da presença dele? E eu entendi que valores não se transmitem com palavras. Valores se transmitem por presença. Isso muda tudo. Sem algo que eu aprendi com Deus, através do meu pai, é que a presença vale mais do que a provisão. Isso é chave. Moisés sabia disso. Quando ele falou esse texto de Deuteronômio capítulo 6, ele não estava apenas passando regras, passando mandamentos, instruções. Ele estava preparando Israel para uma nova fase que eles iam começar. Estavam prestes para entrar na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera. E o que ele disse para eles? Ele não disse, vai e prosperem. Ele não disse, vai e conquistem. Ele não disse, vai e façam tudo para vocês se darem bem. Não disse, vai e sejam felizes lá. Mas a palavra que ele deu para eles foi clara. Amem o Senhor com todo o coração de vocês. E depois disse ainda mais, ensinem isso aos seus filhos, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Ou seja, para eles, a nova fase, a nova vida, a expectativa de uma experiência como família em outro lugar, como a gente veio para esse país,
tudo envolve, não apenas pensar, eu vou lá para conquistar minha vida, eu vou lá para me dar bem, eu vou lá para ser mais próximo, eu vou lá para poder ter uma vida mais tranquila, mais segura, mas é muito mais do que isso. A palavra de Moisés para o povo é o seguinte: vai começar uma fase nova na vida de vocês. E para vocês entenderem o que significa essa fase nova, não percam duas coisas fundamentais. Primeira, ame ao Senhor com todo o seu coração. Isso tem que ser em primeiro lugar. Vivam disso, vivam para isso. E quanto mais vocês amarem ao Senhor, mais vão conseguir ensinar os seus filhos a amar também ao Senhor. Não é à toa que com o tempo, esse povo que saiu do Egito, entrou no deserto, passaram-se os anos, esqueceram esse valor, aí Moisés agora lembra eles desses mesmos valores. Depois passou-se o tempo, o povo já estava na terra prometida, e Josué trouxe essa mesma palavra para o povo, porque o povo tinha esquecido, os filhos já não lembravam mais quem era o Senhor, como Deus tinha feito milagres, porque não cultivaram o amor ao Senhor, porque não ensinaram os filhos a amar ao Senhor, e como consequência perderam os filhos no caminhar das nossas vidas, da vida deles. Ou seja, a presença de Deus, ela precisa estar presente em cada detalhe da nossa vida. E Moisés estava dizendo com muita certeza, fé não é um ritual que você apresenta durante o culto, no sábado ou no domingo. Fé é vida, é rotina e, acima de tudo, é presença. E eu quero dividir com vocês 3 pontos importantes, que essa palavra mexe comigo e eu quero dividir com vocês. A primeira coisa é que a presença de Deus como Pai, em mim, ela define quem eu sou. Define quem eu sou. Antes de falar de filhos, Moisés fala do coração daquelas pessoas. Está falando assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E trazendo para nós, eu diria que antes de formar Cristo nos seus filhos, Cristo precisa ser tudo em vocês. Precisa ser tudo na sua vida. Pais, mães, família, povo que mora neste país, imigrantes. Ouça com atenção o que eu vou te dizer. Nós trabalhamos duro neste lugar. Às vezes, muito mais tempo que se gastava, se fazia e trabalhava no Brasil. O trabalho é duro. Temos que pagar muitas contas, muitas horas passadas durante o trabalho, para sustentar a família, para sustentar a casa, para pagar as contas. Tudo isso é necessário? Sim, com certeza. Precisamos disso, com certeza sim. Mas o que a palavra nos orienta é que a gente não pode esquecer do propósito maior que Deus deu a cada um de nós, que é ser uma família cristã, que tem como princípio amar ao Senhor, tem como princípio ensinar os filhos no caminho de Deus e, acima de tudo, não perder a perspectiva de que a gente precisa estar cada vez mais ligados com Jesus para que os filhos possam ver Cristo em nós. Se eu entendo isso, eu vou perceber que a presença de Deus em nós, a presença dos pais na vida dos filhos, ela é insubstituível. Ela é essencial. Interessante que quando eu lembro disso, eu lembro da história de José. José, ele um filho, entre aspas, especial para o seu pai, dentre todos os outros filhos, irmãos de José. Mas eles, por tanta inveja que o pai tinha um carinho especial com José, o vendem, o jogam numa cisterna, o vendem como escravo para o Egito. Interessante que ele sofreu muita injustiça. Ele sofreu muito porque foi abandonado pelos seus irmãos, enganaram o pai com relação a ele. Ele viveu sozinho, como preso, e muitas vezes deve ter chorado muito na cadeia. Mas o que mais impressiona na história de José, e que a Bíblia cita várias vezes, e o Senhor era com ele. O que mais importava na vida de José
Não era o histórico que ele carregava de alguém injustiçado, abandonado, que sofreu perdas, que foi traumatizado, que perdeu isso, que perdeu aquilo, que não teve o privilégio de viver com os pais, que não teve a honra de poder caminhar com os pais, de herdar as coisas dos pais. Mas o que mais fala de José não são de suas perdas, das suas derrotas, da sua falta de coisas, humanamente falando, mas o que mais se fala de José e cita várias vezes, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. A chave que vai dar aos seus filhos o maior benefício para eles, não é o que você pode dar para eles, não é o que você vai conseguir conquistar para eles, não é o que você vai pagar para eles, mas é porque eles têm um entendimento de que o Senhor é com eles. A identidade deles vai ser formada não por aquilo que eles conquistam e ganham dos pais, mas por aquilo que Deus é na vida deles. Quando a gente entende essa verdade, tudo muda. Pais, entendam essa verdade. O que mais importa não é o que você carrega no bolso, não é o que você carrega na sua carteira, é quem você carrega no seu coração, porque é isso que vai moldar a vida dos seus filhos. É isso que vai alterar completamente a vida da sua família. Filhos, eles não repetem palavras nem discursos. Filhos repetem exemplos. Filhos não se alimentam de mandamentos, de regras, de princípios. Eles se alimentam daquilo que está no coração dos pais. Israel precisava ser lembrado de sua identidade, que a terra não era o mais importante, que conquistar a terra não é mais importante, a prosperidade não era mais importante. O que era mais importante é Deus estar com eles. O que diferencia a vida de uma pessoa não é a casa que ela tem, não é o carro que ela tem, não é o trabalho que ela tem, não é a conta, o dinheiro que ele tem na sua conta, não é estar morando nos Estados Unidos, não é ter recursos, prosperidade nesse lugar. O que diferencia uma pessoa é a presença de Deus sobre ela. Isso é o que grande diferença. Pais, a melhor herança que você pode deixar não é aquilo que você tem, mas é quem está em você. Isso é chave. Não é o que você dá, é quem você é em Cristo Jesus. Eu aprendi isso depois que eu me casei com a Rosane. A gente teve, pela graça de Deus, a gente teve a bênção de ter famílias que caminham, vamos dizer, de forma semelhante no que concerne aos princípios de Deus, os valores que Deus consegue à família. E isso nos ajudou a alinhar o nosso coração para pensar na educação dos filhos, para pensar na vida em família, para pensar em como a gente tem que viver como cristãos. O exemplo de nossos pais, o que a gente aprendeu com nossos pais, a gente carrega até hoje. E isso é valor inegociável. E eu quero chamar aqui nesta hora o Diego. O Diego vai compartilhar um pouquinho do que ele aprendeu com o pai dele. Eu acho que isso vai ser muito gratificante para a gente. Ele compartilhou rapidinho comigo e eu quero dividir com vocês esse momento também. Deixa esse microfone ligado aqui também, por favor, Marcos. Tá ligado? Segura aqui junto. Vou tentar, pastor. Isso. O pastor, ele é corajoso, ele sabe que eu sou... Sabe quando você vai fazer uma entrevista, aí a psicóloga pergunta, qual é o seu defeito? Aí você fala, sou prolixo, falo demais. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouco do testemunho do meu pai, tem tudo a ver com o que o pastor está falando aqui. Eu lembro, e eu vou direto ao ponto, por causa do tempo, eu lembro que eu tinha uns 10 anos de idade, e a história vai ficar um pouco fora da cronologia do que eu quero compartilhar com vocês. Eu tinha uns 10 anos de idade, eu sou o mais novo de 3 irmãos. Eu tinha uns 10, meu irmão 1 ano e meio mais velho que eu, e minha irmã uns 3 anos mais velho que eu. 2 anos e meio mais velha que eu. E meu pai nos convidou para fazer uma viagem de férias. Só eu, o meu pai e meu irmão. E a viagem de férias, para nós, 10 anos de idade, bora passar uma semana viajando. E para onde é que nós íamos? Na bulé de um caminhão carregado de tijolo. Mas, para nós era festa, né? Eu morava em Natal e essa viagem era para Recife. E nós fizemos essa viagem
Ele deixou a minha irmã com a minha mãe em casa e fizemos essa viagem. É uma viagem de 300 quilômetros, mas o caminhão muito pesado, demorou quase um dia para fazer essa viagem. E nós paramos na Paraíba para dormir, para jantar, dormir como de costume, normal. Quando nós descemos do caminhão, fomos lá no restaurante que tinha no posto, a gente dormia no posto de gasolina, fomos no restaurante e ele chamou o funcionário e disse: quem é o dono do restaurante? Aí o dono apareceu, eu fiquei sentado com meu irmão, ele foi lá no canto, conversou com o dono do restaurante, ok, voltou e disse: vamos tomar banho, vamos jantar, e assim fizemos, jantamos, dormimos lá, no outro dia levantamos, tomamos café, como de costume, tomamos banho e seguimos viagem. Na volta dessa viagem, uns 3, 4 dias depois, paramos nesse restaurante de novo. Meu pai foi lá, conversou com o dono, sem a gente, né? Estávamos próximos, mas ele conversava em particular com o dono do restaurante. Almoçamos nesse restaurante e fomos embora. O tempo passou. Meu pai ficou muito amigo do dono desse restaurante. Toda vez que nós íamos para Recife, porque eu tenho parte da minha família, parte de mãe, é de Recife. Eu falo para a Dani que talvez ela seja minha prima. Então, toda vez nós parávamos lá. E uma certa vez eles ficaram muito amigos, talvez um ano depois disso acontecido, estávamos na mesa, ele via meu pai, vinha, sentava com a gente e ficava conversando. E ele parou o que eles estavam conversando, né? Porque nós éramos crianças, pré-adolescentes. E ele disse: eu quero falar um negócio para vocês. O dono do restaurante falou para nós, né? Você lembra aquela primeira vez que seu pai veio aqui? Eu disse: sim. Resumindo a história, porque o tempo é muito curto, ele nos contou que... Você lembra que eu falei que ele foi lá, conversou com o dono do restaurante e tal? Ele, nessa situação, ele estava vivendo uma fase muito difícil. E o que ele foi conversar com o dono do restaurante? Ele disse: cara, eu não tenho dinheiro, eu estou em viagem com meus filhos, deixei minha esposa em casa para diminuir a situação, e eu queria que você me desse liberdade para comer. Quando eu voltar, vou descarregar meu caminhão, quando eu voltar eu pago. E o cara olhou para ele, olhou para a gente e disse: ok, vou lhe dar esse crédito. E assim ele fez. E é por isso que esse cara ficou tão amigo, porque ele voltou, pagou tudo. Por anos nós passávamos lá e ele parava nesse restaurante. O que é que eu aprendi com isso? Que quando ele falou que ia contar para nós, meu pai falou: não conta não, porque meu pai tinha um instinto muito de proteção. Ele nos fez acreditar que essa viagem era de férias. E no caminhão só cabiam mais 2 pessoas, e por isso que minha mãe e minha irmã ficou. Ele nos fez acreditar que essa viagem era só para a gente passear. E ele escondia, na verdade, a situação que ele estava enfrentando. Até vi na lição, que eu estava administrando a lição essa semana para os adolescentes, lá na casa da Cris, e tinha um texto lá que fala isso. Muitos pais, eles evitam mostrar a realidade para não jogar um peso nas costas dos filhos. Então, eu inconscientemente, eu não me lembro da minha reação quando o rapaz falou isso, só que a vida seguiu. E aí eu quero voltar um pouco. Eu ia botar o tempo aqui, pastor, e eu esqueci de conversar. Mas eu vi ali. Eu quero voltar um pouco na cronologia, por isso que eu falei que não estava cronologicamente correto. Quando nós éramos crianças, desde que eu comecei a salvar lembranças na minha mente, nós éramos muito bem de vida. Meu pai era empresário. Ele era militar, serviu aeronáutica, e por instinto disse que não queria mais servir aeronáutica e foi seguir na vida do empreendedorismo até que se tornou empresário. E nossa infância foi assim. Só que, dado momento, ele, quando se tornou empresário, a empresa estava muito bem, tem uma distribuidora de alimentos lá em Natal, e ele tinha 2 sócios. Só que todo o processo era no nome dele. E uma certa vez ele sofreu um golpe dos 2 sócios. Resumindo, ele foi dormir muito bem de vida e acordou endividado, ferrado, sem dinheiro no banco. E aí foi uma fase difícil. Meu pai, em todo esse período, quando ele era muito bem de vida, ele sempre foi uma pessoa extremamente presente na nossa vida. Ele só vivia para trabalhar e só vivia para a família. Era trabalhar e família, trabalhar e família. Então ele ensinou muitos valores para nós. Só nessa história eu aprendi sobre honestidade, caráter, resiliência e proteção. Só que ficou no subconsciente.
E aí, esse processo começou na vida dele, tentar se recuperar como empresário, só que a luta foi muito grande, porque naquela época, tudo que ele tinha de crédito, né, eu lembro de oficial de justiça na minha casa, na nossa casa, pegar o que tivesse lá. Ele teve uma fase que ele guardava o carro na garagem do vizinho, que era para o oficial de justiça não pegar, porque ainda era o único bem que ele tinha para trabalhar. Então essa fase foi passando, chegou uma hora que ele não aguentou. Quer dizer, põe uma foto dele aqui, por favor. Queria honrar meu pai, coloca na foto dele aqui. É ele aí, meu velhinho, abençoado. Ele não aguentou no sentido de... Quando ele era muito bem de vida, ele bebia socialmente. Só que quando a fase dele complicou, ele não viu mais solução para voltar para quem ele era, ele se entregou à bebida. E ele virou dependente alcoólico, né? Virou alcoólatra. Mas nunca deixou de honrar seus compromissos, nunca deixou de trabalhar para trazer o alimento para dentro de casa. Apesar de que muitas vezes isso era difícil, mas ele nunca perdeu a hombridade. Eu via no meu pai, apesar de muito novo, mas eu via no meu pai hombridade, honestidade, como eu acabei de falar aqui. E aí eu fui levando esses valores para a vida de forma inconsciente. Passou, eu lembro aqui, eu até anotei aqui, eu não anotei porque eu não tenho o que falar, eu anotei para não perder o tempo, pastor. Senão, se eu vacilar, eu fico aqui meia hora falando do meu pai. Essa semana eu estava conversando com a Nina, e aí isso eu aprendi com meu pai, como eu já falei, inconscientemente. A Gabriela está no retiro dos jovens. E aí eu conversei com ela: Gabriela, você vai para o retiro dos jovens? Vou. Ela põe cílio nos olhos de alguém aqui de vez em quando, as irmãs aí, mas ela põe cílio nos olhos das irmãs. Ganha $10, ganha $5, sei lá, $20. E eu disse: minha filha, você vai pagar parte do seu retiro. Até a mãe dela olhou assim e disse: você vai pagar. E eu lembrei, quando foi a semana, ela pagou uma parte. Eu só vou até ver onde ela vai. Quando eu fiz isso que ela pagou, eu lembrei quando eu tinha 13 anos de idade. Nós estávamos na igreja, eu me converti aos 13 anos de idade, comecei a ir para a igreja, meu pai não queria conversa com a igreja. E eu era o mais novo de 3 irmãos. A gente ia para o retiro de adolescentes e era R$50 na época, eu lembro até hoje. Eu disse: pai, R$50 por cabeça, R$150 você tem que pagar para a gente ir para o retiro da igreja. Meu pai não. Você quer ir para o retiro da igreja? Pegou eu e meu irmão, ele sempre protegia minha irmã, mas eu e meu irmão pagavam o preço. Pegou e meu irmão levou lá no centro da cidade, comprou desinfetantes, disse: agora vocês vão de porta em porta vender desinfetante. Se vocês venderem, vocês vão pagar o acampamento de vocês. Nós não vendemos, oferecemos e não vendemos nada, mas foi uma experiência interessante. E ele voltou, mas eu vi que vocês tentaram, ele foi e pagou. Então, quando eu fiz com a Gabriela, essa semana eu fui, peguei uma parte do dinheiro dela para pagar. Ela saiu, foi para o quarto, eu cheguei para a mãe dela e disse: você não tem ideia como meu coração está doendo de fazer ela pagar o retiro dela. Mas eu tenho que ensinar para os meus filhos os valores, para ele aprender a dar valor. Essa geração ela tem tudo na mão muito fácil. Nesse país, então, tudo muito fácil. Então, eu, inconscientemente, implanto isso nos meus filhos. Aí eu voltei nessa época, eu tinha 13 anos, e disse: ó, aprendi com meu pai. E a Nina estava me lembrando hoje: você está vendo que você, sem querer, você coloca as coisas que você aprendeu com seu pai? E isso é bom, porque são as coisas boas. Né? São as coisas boas. Tem outra história aqui. Nesse momento difícil que meu pai enfrentou, foram muitas fases. Eu não vou entrar nesse ponto porque eu quero falar com vocês o que eu aprendi, mas teve uma vez que eu fui assistir. Quem é que já assistiu A Procura da Felicidade? Will Smith. E eu fui assistir esse filme no cinema com a Nina, eu já era casado, e assistimos o filme. A história dele remeteu minha mente 100% ao que eu vivi com meu pai. Quando acabou esse filme, eu saí do cinema, deu uma crise de choro em mim, e eu fui sair, foi eu e a Nina e mais um casal, a gente ia para um restaurante jantar, e eu fui do cinema até o restaurante chorando, e eu não conseguia falar nada. E chegamos no restaurante, sentamos, eu fui no banheiro, comecei a chorar compulsivamente, e eu entendi que
aquela lição que eu vi ali a história do meu pai. Muitas coisas que aconteceram naquele filme, eu via a história do meu pai. Então, eu tenho até hoje, eu honro ele, eu honro meu pai pela pessoa que ele foi, não, pela pessoa que ele é na nossa casa. Meu pai, depois que eu me converti, nós passamos 10 anos orando por ele, porque ele era alcoólatra. 10 anos orando por ele. E depois de 10 anos ele se converteu. E aí nós fomos para a igreja receber, que ele se converteu no domingo. No próximo domingo era um retiro dos homens. E ele foi para o retiro dos homens. E nós fomos para a igreja receber ele. Eu fui completamente incrédulo, porque a situação era difícil. Mas quando ele desceu do ônibus, era quem mais pulava dentro da igreja. Pulava. E eu olhei para Deus, e naquela hora eu disse, eu recuperei o meu guerreiro. Porque eu pensei que ia perder. E eu disse, Deus, eu recuperei o meu guerreiro. Meu pai se converteu. Eu tenho orgulho da forma como meu pai se converteu e tenho vergonha, porque ele ficou mais crente que eu. Qualquer irmão que chegar, qualquer amigo meu chegasse lá em casa, meu pai falava, tudo bem? Começou, não, fulano tal. Você já falou de Jesus para ele? Eu disse, pai, já, mas ele não quer, pai, tem que falar aí, fala para ele aí. A gente ficava brincando, mas meu pai até hoje ganhava vidas e vidas e vidas. Nessa fase difícil, meu pai fazia lotação. Estou encerrando, né, pastor? Já acabou, né? Perdão. Ele fazia lotação, todo passageiro que entrava dentro do carro dele, ele falava de Jesus. Ele criou uma célula com mais de 30 pessoas, só de passageiro que ele tinha no carro dele. É uma bênção até hoje. Então, meu pai me ensinou muito. Infelizmente, eu não consigo contar todas as histórias, mas essa é a história do meu pai. Eu sou o homem que eu sou hoje, porque o meu pai, detalhe, eu me converti, vai tomando o microfone, pastor. Eu me converti, e eu tive que aprender a Deus, santidade, essas coisas, porque a base para ser um homem de caráter eu aprendi com meu pai. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe. Pois Pode, não. irmão? Quer dizer, pastor. Sobre a sua viagem do restaurante, pai, você lembra o nome da cidadezinha da Paraíba? Ixi. Vai dizer que o senhor é dono do restaurante, não. Não lembro que era pequeno. Vai que é o dono. Infelizmente eu não lembro que era pequeno. Vai que é o dono do restaurante aí, filho. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, é uma coisa tremenda quando a gente pensa nos pais, porque os pais normalmente passam instruções como valores de ser honesto, de ser correto na sua postura, de tudo que você está fazendo. Aprender com seus pais tem a ver com atitudes que você tem, caráter que você vai ter. Então, isso a gente aprende muito com os pais. Eu aprendi isso também muito com meu pai. Mas eu quero ir além com vocês. É maravilhoso a gente ensinar a ser honesto, ser correto. É maravilhoso a gente passar essa verdade para os filhos. É maravilhoso a gente entender como isso é importante e é valoroso. Mas se nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, a gente tem que ir além. O além tem a ver com aquilo que o Senhor gerou em nós, para que a gente possa fazer e passar para os nossos filhos. Segundo ponto que eu quero partir com vocês hoje, é que a presença do Pai, ela ensina mais do que palavras. Vimos o testemunho aqui, do Diego. Muitos pais acham que ser pai é pagar conta, sustentar a casa, como já falei várias vezes. Tudo isso é importante. Mas a palavra mostra uma outra verdade que a gente nunca pode esquecer. Não é o que eu coloco na mesa que mais importa. É quem eu sou na mesa que é mais importante. Isso muda completamente o nosso relacionamento com a família. Moisés disse em Deuteronômio 6:7, ensine. Seja sentado em casa, seja andando pelo caminho, seja deitado, seja levantando. O que isso significa? Que ensino mais poderoso não está nas palavras, mas na vida compartilhada. Isso é a grande chave. Você percebe? Isso é vida, isso é rotina, é no dia a dia, é no carro levando o seu filho para a escola, é na mesa do jantar, é brincando, é passeando, é indo ao cinema, é antes de dormir conversar, orar com os seus filhos.
A gente, às vezes, os pais não dão muito valor para uma coisa. A oração tem um crédito enorme, um valor enorme quando você faz pelos filhos quando eles vão dormir. Quando a gente não faz, a gente não está dando valor àquilo que é mais importante. Quando você ora com seus filhos, está ensinando seus filhos, olha, você pode acreditar em Deus porque Ele é poderoso. Quando você ensina os seus filhos a orar na cama, está ensinando o quão importante é você agradecer pelo dia. Mas também entender que quem é soberano sobre a sua vida é Ele. E a gente tem que fazer isso. Pai, seus filhos aprendem muito mais observando do que ouvindo vocês falando. Eu posso dizer, será que assim eu posso pensar e dizer o seguinte, né? Você acha que é bom falar para os filhos, confie em Deus? Bom, não é? Confie em Deus. Confie em Deus, meu filho, vai dar certo. Mas se eles veem você murmurando, reclamando, onde é que vai entrar essa palavra de confiar em Deus aí na jogada? Eles vão exatamente o contrário. Vão no contrário. Eu posso dizer para meus filhos assim, ó, quando você casar, ama sua esposa, valorize sua família. Mas se eles me veem tratando mal minha esposa, tratando mal a família, o que eles vão aprender de verdade? Outra coisa. Eu posso dizer, valorize a igreja, mas eu não vou na igreja, eu não participo de um grupo pequeno. Ame a Jesus, mas eu não estou junto com Jesus em casa, na igreja, onde for. Os meus atos precisam revelar para os meus filhos o como ele é importante para mim. Estão entendendo, gente? Porque vale muito. Palavras podem instruir muitos filhos, mas a presença imprime verdade na vida dos filhos. Foi assim com Jesus e os seus discípulos. Jesus caminhou com eles. Não só ensinou, não só trouxe a instrução, o mandamento, mas estava com eles, dormia junto com eles, caminhava com eles, comia junto com eles. Eles viram Jesus chorar, viram Jesus orar, viram Jesus sofrer, viram Jesus se alegrar. Essa presença trouxe transformação completa na vida dos discípulos. Não é à toa quando Jesus disse que ia partir, isso trouxe pânico para os discípulos. Porque eles caminharam com Jesus. O que os seus filhos vão dizer sobre você quando chegar a sua hora de partir? Ufa! Ou vai dizer, vai fazer falta? Hein? Foi assim também com Elias e Eliseu. 2 profetas. Elias estava para partir. Elias estava para ser levado aos céus. E ele disse para Eliseu, fica aqui, porque eu vou. Porque está chegando a minha hora. E o que Eliseu disse? Tão certo como vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Eu vou seguir por onde você for, a cidade onde você for dormir, por onde você for passar, eu vou estar grudado com você. Estão entendendo, gente? Presença, ela é chave para receber a glória de Deus, para poder viver as melhores coisas que existem. Pais, seus filhos não querem apenas ouvir que Deus é bom. Eles querem ver em você que Deus é bom. Eles não querem apenas ouvir que a oração funciona. Eles querem ver você orando e querem ver o resultado das suas orações. Eles não querem apenas ouvir que a Bíblia é importante. Eles querem ver que você está abrindo a Bíblia e você crê nela, que você fala dela, que você vive ela. Isso é chave. E terceiro e último aspecto, a presença, ela gera um legado eterno para a gente. Provisão é importante, é sim. É importante. Mas a provisão não gera legado. O que gera legado é a sua presença. É a presença de Deus. É a sua presença como Pai. Deus não deixou apenas mandamentos escritos, Ele deixou o Espírito Santo para estar presente em nossas vidas. Quando Jesus partiu e disse, olha, não se preocupem, eu vou mandar o meu Espírito, o Espírito Santo, para habitar com vocês, estar com vocês, morar em vocês. Porque Ele sabia que isso era essencial. Jesus deixou muitos ensinamentos, tudo isso foi escrito, foi repassado, foi transmitido, mas muita coisa deve ter se perdido.
Mas a chave para Jesus, para os discípulos foi: eu vou deixar com vocês o meu Espírito, porque ele vai lembrar a vocês tudo que eu ensinei a vocês. A presença do Espírito Santo é chave. Da mesma forma que a presença dos pais é importante na vida dos filhos. Estão entendendo a diferença? Porque se eu vivo isso, tem essa conotação: quanto mais eu estiver ligado com Jesus, quanto mais eu estiver ligado com o Espírito Santo, mais eu vou transmitir para os meus filhos, para as famílias onde eu estou vivendo, que Jesus é importante, que Ele é importante. Paulo falou o seguinte a Timóteo, ele disse lá em 2 Timóteo 1,5, recordo-me da sua fé sincera, que primeiro habitou em sua avó Loide e depois em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Olha que coisa tremenda, que testemunho que Paulo disse. Eu vi que a sua avó tinha uma fé em Deus incrível. Eu também vi que essa fé passou e a sua mãe, chamada Eunice, também tinha uma fé incrível no Deus. Eu também estou vendo a mesma coisa na sua vida. Olha que coisa tremenda, gente. Quão bom se as pessoas puderem fazer a comparação olhando para nossas famílias e verem quão crente nós somos. Com pessoas que creem no Senhor nós somos. E Jesus diz o seguinte, João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai. Esse é o padrão. Jesus é a presença do Pai encarnada. E é o chamado que Ele tem para a gente. Que os filhos possam olhar para nós e enxergar Jesus Cristo nas suas vidas. Cristo precisa ser visto em mim, precisa ser visto em você, desejado por mim e por você, para que os filhos também possam desejar Cristo na vida deles também. Eu quero dividir com vocês, para encerrar aqui, três verdades que eu aprendi com Deus através dos meus pais, que eu passei para os meus filhos e eu espero que eles passem para os filhos deles também, para os meus netinhos. São 3 coisas que para mim são essenciais e que são a base da minha família, que eu aprendi com meus pais. A Rosane também aprendeu com os pais dela, que são essenciais para a gente. A primeira verdade é amar a Deus e temer a Deus acima de tudo. Amar e temer a Deus acima de tudo. Isso tem que ser inegociável para a gente. Porque quando eu tenho o valor maior de amar a Deus, eu coloco isso como padrão máximo. A minha vida tem que ser sinalizada a partir do meu amor ao Senhor. Tudo que eu faço é por amar ao Senhor. Então, quando eu vou adorar, eu amo ao Senhor. Quando eu vou orar, eu amo ao Senhor. Quando eu leio a Bíblia, eu amo ao Senhor, porque eu estou vivendo para Ele. Tem dia que eu não quero ler a Bíblia? Tem dia. Tem dia que eu não quero orar? Tem dia sim. Mas mesmo assim, eu digo, Senhor, eu não estou com vontade. Mas eu vejo quão importante é o Senhor na minha vida, por isso eu quero dizer que ela me ajuda a ler, a orar nessa hora diante do Senhor, porque eu amo o Senhor. Então esse valor é inegociável para mim e para minha família. Quanto mais eu aprendo isso, quando vivo isso e passo para meus filhos, isso é essencial. Eu aprendi com meus pais isso. Em tudo na vida era isso. Meus pais, quando foram mandados embora do trabalho em Brasília, receberam uma proposta para ir para João Pessoa. Nós oramos como família para saber se tinha que mudar para Paraíba. Quem morava em Brasília, para morar na Paraíba, a gente não sabia nem onde era Campina Grande. Mas nós oramos como família. Vamos orar como família, buscar ao Senhor. E isso levou a gente a um entendimento que Deus é que guia a gente. Deus é que sopra sobre nossas vidas, Deus é que orienta a gente. A decisão maior não está naquilo que eu acho que é importante, ou no quanto que eu vou ganhar, mas naquilo que Ele fala para a minha vida. E isso vale para mim importante, porque eu amo ao Senhor. Quanto eu mais ao Senhor, amo ao Senhor, mas eu ouço dEle para a minha vida. E eu passo isso para os meus filhos. Eu passo isso para os meus filhos. Eu acho que eu compartilhei com vocês um dia aqui, eu estava com as minhas netinhas no meu colo, estava com a Bia na perna, a Aurinha na outra perna. A gente estava vendo um louvor na televisão. Não lembro qual que era, mas assim, os irmãos sabem que eu choro fácil, né? Mas eu estava ouvindo aquele cântico e meus olhos se encheram de lágrimas. Eu estava ali adorando ao Senhor. Mas o que me impressionou foi ver as minhas netinhas olhando para mim, vendo eu chorar. A Aurinha ficou assim para mim, assim.
Ela não sabia o que estava acontecendo. Mas a Bia olhou para mim e começou a chorar junto. E eu comecei a cantar a música. E quando eu cantava a música, elas começaram a olhar para mim e olhar a TV. Olhar para mim e olhar para a TV. Eles entenderam que eu estava cantando aquela música lá. Queridos, é impressionante. Elas estavam começando a repetir o que eu estava fazendo. Adorando ao Senhor, porque via o vovô adorando ao Senhor. Aprendem vendo, repetindo. Quando você ama o Senhor, você transmite isso para os seus filhos, para os seus netos. Você valoriza essas coisas. Quando você não ama o Senhor, as suas conversas não têm nada a ver com Deus. É o que você vai passar para os seus filhos. O maior legado que eu deixo como pai é temor e amor ao Senhor. Segunda verdade que eu aprendi com meus pais e que eu passo para os meus filhos. Ame a família. Ame a família. Viva a família, cultive família. Não é só morar na mesma casa, gente. Não é só trazer o dinheiro para casa. É investir tempo, é passear junto, é viajar junto. É cuidar tudo junto. Tudo tem que ser prioridade. A família tem que ser prioridade. E a gente tem que colocar isso como balança para nossas vidas. Porque se eu entendo esse valor máximo, eu vou passar para os meus filhos a importância que é a família. Porque se eu não valorizo a minha família, como eles vão valorizar a família deles também? Porque eles vão repetir aquilo que eu estou fazendo. Já falei para vocês já, mas meus filhos queriam assistir o cinema, lançamento, eu acho que é Star Wars. Não era? Que hora que a gente foi no cinema, filha? É isso aí. Chegamos na fila, frio. A gente tem que pagar um mico para usar a camiseta do Star Wars, todo mundo. Na fila, porque era lançamento, é o dia que lançar o filme. Ficamos esperando para abrir a porta. Não sei se abriu 11h30, ficamos na fila. Um filme de 3 horas. De madrugada. Mas isso marcou eles. E a gente também, naturalmente, né? Cultive a família. Quando a gente passeou, foi para Orlando, gente. Primeira viagem nossa para Orlando. Não tinha nada melhor do que você ver os filhos rindo, brincando com vocês, passeando com você. É bom demais. Ame a família. Cultive esse tempo com a família. Família não pode ser peso. Família é presente. E terceira e última coisa. Primeiro eu falei, ame a Deus, tema ao Senhor. Segundo, ame a família. E o terceiro, ame a igreja. Viva a igreja. Porque a igreja é instituída por Jesus. Não é criação humana. Isso é ideia de Deus. Valorize a igreja. Participe, se envolva, não perca nada. Exponha os seus filhos ao máximo às coisas de Deus da igreja. Vivam intensamente ser igreja, porque isso marca a vida dos seus filhos. Lógico que a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Amar a Deus, amar a família e amar a igreja. Mas não perca essas coisas. Como é que eu consigo equilíbrio nessas coisas? Sabendo dosar o momento que eu tenho que fazer isso nesses momentos. Eu valorizo o momento. Meus filhos amam vir à igreja no culto. Não abrem mão por nada. Quando estão em férias, eles não gostam de nenhuma outra igreja, porque falam que a minha igreja é essa aqui. Amar a igreja. Sabe, não abre mão por nada. Isso, quando você entende, você valoriza, você passa esse valor maior para os seus filhos. É muito importante você passar valores corretos, justos, coerentes, íntegros, pessoa boa, que paga certinho os seus impostos, vive corretamente, tudo isso é excelente, mas todo mundo faz isso. O que vai diferenciar a vida dos seus filhos não é você ser correto ou você não ser correto. Mas é aquela frasezinha que a Bíblia tem várias vezes,
na vida de José, na vida de Abraão, na vida de Davi, na vida dos profetas. E o Senhor é com eles. Isso diferencia. Então, se você quer gerar identidade nos seus filhos, seja você os primeiros a ter maior intimidade com Cristo Jesus. E que seus filhos possam ver que você é dele. E que eles queiram o Cristo que você vive. Porque isso difere completamente a sua vida. Quero te convidar a ficar em pé, por favor. Eu não sei... eu sei que hoje os jovens estão lá no retiro. Eu sei que muitos pais hoje não puderam vir porque estão viajando, estão em casamentos. Eu sei disso. Que Deus os abençoe onde estiverem. Mas eu sei se você veio neste lugar porque Deus quer falar com você essa palavra aqui hoje. O seu propósito de vida vai além do que fazer as coisas certas. O seu propósito de vida vai além. O que você aprendeu com seu pai é muito importante. Às vezes você aprendeu coisas, viu que seus pais fez coisas erradas e você faz diferente agora como pai. Tudo certo. Mas eu quero te convidar você a ir além. E o além não é aquilo que eu estou falando. É o que Jesus quer que você faça. Tenha Jesus mais e mais na sua vida. Que seus filhos possam amar o Cristo que está em você. Para que possam ter a Cristo como seu Senhor e Salvador depois. Isso eu falo para criança pequenininha. Mas quando os filhos são maiores, que vocês vivam intensamente a sua vida com Cristo. Para que os seus filhos adolescentes possam ver quanto você ama quanto você ama o Cristo Jesus. Que acima de tudo você possa entender que quando seus filhos casarem, seus filhos possam ver, meu pai ama o Senhor. Eu aprendi isso com meus pais. E eu quero continuar na minha vida familiar. Porque a presença de Jesus é o que vai gerar na sua vida a perspectiva para que os seus filhos possam ser abençoados e possam viver como abençoados e passar para os seus filhos a bênção também que vem do Senhor. O que você aprendeu com o pai? E o que o pai quer que você ensine aos seus filhos? Feche os seus olhos agora, por favor. Vou pedir para o louvor vir na frente. Eu vou pedir para vocês cantarem a penúltima música. Eu acho que o Renato vai precisar, Gabriel vai precisar do... Pode até desligar aí.